Cara, nunca pensei que um livro pudesse transformar tanto minha forma de pensar sobre dinheiro. Há 2 anos eu estava afundado em dívidas, sem direção financeira, achando que riqueza era só para quem nasceu em berço de ouro ou tinha um emprego dos sonhos. Aí, um amigo me emprestou A Psicologia do Dinheiro do Morgan Housel. Aquele livro virou minha cabeça do avesso. Hoje quero compartilhar como as ideias desse cara mudaram completamente minha relação com grana e como você também pode aplicar esses princípios na sua vida. O primeiro conceito que me pegou de surpresa foi entender que riqueza não é o que vemos, mas o que não vemos. Parece confuso, né? Deixa eu explicar. O Housel mostra que o cara ostentando carro importado, mansão e relógio caríssimo pode estar na verdade quebrado, enquanto aquele vizinho discreto que mantém o mesmo carro há anos pode ter milhões guardados. Isso porque riqueza de verdade é o dinheiro que você não gasta. É o dinheiro invisível, guardado, investido, que gera mais dinheiro com o tempo. Antes, eu gastava tentando parecer rico, agora foco em ser rico nos bastidores. O segundo ponto que virou minha cabeça foi sobre a riqueza razoável. O Housel diz algo que parece simples, mas é profundo. Dinheiro tem valor mais alto quando compra tempo, liberdade e tranquilidade. Antes eu pensava em ficar rico para ter coisas caras, mas agora entendo que a verdadeira liberdade financeira não é ter um iate, mas acordar sem o peso da dívida, poder deixar um emprego tóxico ou ajudar um familiar em necessidade. O objetivo não é ter tudo, mas ter o suficiente para dormir tranquilo. Aprendi também sobre o conceito de margem de segurança. Basicamente, é ter um colchão financeiro para quando a vida virar uma tempestade, e ela sempre vira. Eu vivia no limite, gastando tudo que ganhava, e quando meu carro quebrou, tive que recorrer ao cartão de crédito. O Housel ensinou que os imprevistos não são exceções, são regras da vida. Hoje mantenho uma reserva de emergência que me dá tranquilidade para lidar com essas situações sem entrar em pânico ou me endividar. A diferença na minha paz mental é absurda. Um insight que mexeu comigo foi perceber como somos influenciados por narrativas, não por dados. Antes de ler o livro, eu tomava decisões financeiras baseadas em histórias que me contavam, como investe nessa ação que vai bombar, ou compra imóvel que nunca desvaloriza. O Housel mostra que histórias são poderosas, mas podem nos levar a decisões ruins. Aprendi a questionar as narrativas financeiras que recebo e buscar dados concretos antes de movimentar meu dinheiro. O conceito de dinheiro como aluguel de tempo mudou minha forma de ver cada compra. Quando você vai gastar R$ 300 num jantar, não está gastando só dinheiro, mas horas do seu trabalho. Se você ganha R$ 30 por hora, são 10 horas da sua vida naquele jantar. Vale a pena? Talvez sim, talvez não, mas agora faço essa conta mentalmente, antes de cada compra significativa. Não para me privar de tudo, mas para gastar conscientemente nas coisas que realmente trazem valor para minha vida. O Housel fala muito sobre a aleatoriedade e a sorte nos resultados financeiros. Isso me ajudou a ter mais humildade. Antes, eu olhava para pessoas bem-sucedidas e pensava, se eles conseguiram, é só eu fazer igual. Agora entendo que há muitos fatores fora do nosso controle. Isso não significa desistir, mas reconhecer que precisamos de estratégias que funcionem mesmo quando a sorte não está do nosso lado. Por isso, foco mais em consistência do que em jogadas arriscadas buscando retornos extraordinários. Um dos conceitos mais importantes que aprendi foi o poder dos juros compostos. O Housel mostra que a mágica não está em ganhar muito dinheiro de uma vez, mas em deixar pequenas quantias crescerem por muito tempo. Comecei a investir R$ 200 por mês, uma quantia que parecia insignificante. Mas quando fiz as contas de quanto isso se tornaria em 20, 30 anos, fiquei chocado. Entendi que tempo é o maior aliado do investidor e que começar cedo, mesmo com pouco, faz toda a diferença. Outro insight valioso foi sobre a diferença entre ser rico e parecer rico. No livro, o Housel conta a história de um bilionário que vivia modestamente enquanto seu contador, querendo impressionar, vivia endividado com um estilo de vida luxuoso. Isso me fez perceber quantas das minhas compras eram para impressionar os outros. Comprei um celular caro que mal usava, roupas de marca que ficavam no armário. Hoje pergunto: estou comprando isso para mim ou para os outros? A resposta mudou meus hábitos de consumo completamente. O conceito de independência, riqueza, foi revolucionário para mim. O Housel explica que ter liberdade para fazer o que quiser quando quiser é mais valioso que simplesmente acumular dinheiro. Antes, meu objetivo era ter 1 milhão na conta. Agora é ter o suficiente para tomar decisões sem ser refém do dinheiro.
Isso me levou a redefinir quanto é suficiente para mim e estabelecer metas mais significativas, como trabalhar com o que amo, mesmo ganhando menos do que poderia em um emprego que detesto. Aprendi também sobre a importância de separar a sorte da habilidade. O mercado financeiro está cheio de pessoas que tiveram sucesso por sorte e vendem como se fosse habilidade. O Housel mostra que é crucial saber diferenciar as duas coisas. Parei de seguir gurus financeiros que prometem retornos mirabolantes e comecei a estudar princípios sólidos de investimento. Não busco mais o atalho mágico, mas o caminho consistente que funciona ao longo do tempo. Um dos exemplos mais marcantes do livro é sobre como pessoas reagem diferentemente ao mesmo evento financeiro dependendo de suas experiências passadas. Se você cresceu durante uma crise econômica, provavelmente será mais conservador com dinheiro. Se cresceu num boom, talvez seja mais otimista e arriscado. Isso me fez refletir sobre como minha infância numa família que sempre lutou com dívidas moldou minha relação com dinheiro. Entender essas influências me ajudou a corrigir vieses que me prejudicavam. O conceito de nunca o suficiente me atingiu como um tapa. O Housel conta histórias de bilionários que, mesmo com fortunas gigantescas, continuam obcecados por ganhar mais, muitas vezes arruinando relacionamentos e saúde no processo. Percebi que eu também estava na armadilha de, quando eu tiver X, serei feliz, mas esse X sempre mudava quando eu chegava perto. Aprendi a definir o que é suficiente para mim e focar em ser feliz no caminho, não apenas no destino. Uma lição prática que apliquei foi a de que poupança é mais importante que investimento nos primeiros anos. Muita gente fica obcecada com onde investir antes mesmo de ter o que investir. O Housel mostra que no início da jornada, a taxa de poupança, quanto você consegue guardar do que ganha, importa muito mais que a taxa de retorno. Isso me fez focar em aumentar minha taxa de poupança de 5% para 25% do meu salário, o que teve um impacto muito maior que ficar caçando o investimento perfeito. O Housel fala bastante sobre como lidar com o risco. Ele diz: o risco é o que sobra quando você acha que pensou em tudo. Isso me ensinou a ser mais humilde nos investimentos. Antes eu colocava todo o meu dinheiro em uma única aposta que parecia certa. Agora diversifico, mantenho reservas, e entendo que estar preparado para o inesperado é mais importante que tentar prever o futuro. Esta mentalidade me salvou durante a pandemia, quando muitos investimentos despencaram. Outra lição que mudou minha vida foi entender que sua satisfação com dinheiro não é determinada por quanto você tem, mas pela diferença entre o que você tem e o que você quer. Passei a trabalhar duas frentes: aumentar o que tenho, claro, mas também controlar meus desejos. Deixei de seguir perfis de luxo nas redes sociais, parei de frequentar shopping centers por laser e comecei a valorizar mais experiências simples. Resultado? Mesmo ganhando me sinto mais rico. O conceito de ignorância útil foi libertador. O Housel diz que há muitas informações financeiras que podemos e devemos ignorar. Eu passava horas vendo notícias do mercado, acompanhando cotações minuto a minuto, achando que isso me faria um investidor melhor. Na verdade, só me causava ansiedade e me levava a decisões impulsivas. Aprendi a focar no longo prazo e ignorar o ruído diário. Agora vejo meus investimentos uma vez por mês, não uma vez por hora. Um insight prático foi sobre a regra dos 50, 30, 20, que adaptei a partir dos princípios do livro. Destino 50% da minha renda para necessidades básicas, 30% para desejos e qualidade de vida e 20% para poupança e investimentos. Antes eu não tinha estrutura nenhuma e sempre acabava sem dinheiro no fim do mês. Essa simples organização me deu controle sobre minhas finanças e paz mental. O mais incrível é que não me sinto privado de nada importante, só deixei de gastar com coisas que não agregavam valor real. O Housel também fala sobre a importância de entender a diferença entre preço e valor. Há coisas baratas que trazem enorme valor, como livros e educação, e coisas caras que trazem pouco valor, como carros de luxo que depreciam rapidamente. Comecei a analisar minhas compras não pelo preço, mas pelo valor que agregam à minha vida a longo prazo. Isso me fez investir mais em cursos e experiências e menos em bens materiais que perdem valor com o tempo. Uma das maiores revelações foi sobre o paradoxo da poupança. O Housel explica que poupar muito pode parecer chato no curto prazo, mas na verdade compra liberdade e opções no futuro, e isso é extremamente empolgante. Quando entendi isso, poupar deixou de ser um sacrifício e passou a ser uma estratégia para ter mais controle sobre meu próprio destino. Cada real guardado não é privação, é liberdade futura sendo construída. O livro também me ensinou sobre a importância de ter uma filosofia financeira própria. Não existe uma estratégia única que funcione para todos. O que importa é ter princípios que façam sentido para você,
considerando seus objetivos, personalidade e circunstâncias. Desenvolvi minha própria filosofia baseada em simplicidade, consistência e foco no longo prazo. Isso me deu confiança para ignorar modismos financeiros e seguir meu próprio caminho. Aprendi a diferenciar riqueza de status. O Housel mostra que muitas pessoas sacrificam riqueza real, dinheiro na conta, por status parecer rico. Comprava roupas caras, jantava em restaurantes finos, tudo no crédito. Parecia bem de vida, mas minha conta estava no vermelho. Hoje priorizo construir patrimônio verdadeiro, mesmo que isso signifique dirigir um carro mais simples ou morar num apartamento menor. O resultado? Meu patrimônio triplicou em 2 anos. Uma lição que aplico diariamente é: a maior habilidade financeira é controlar suas emoções. O Housel mostra que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras terríveis quando dominadas pelo medo ou ganância. Aprendi a reconhecer meus gatilhos emocionais, como a ansiedade de perder uma oportunidade única ou o medo durante quedas do mercado, e a criar regras para não tomar decisões no calor do momento. Isso já me salvou de vários investimentos desastrosos. O conceito de "você deve se preocupar mais com a sobrevivência do que com o sucesso" mudou minha visão sobre riscos. Antes eu buscava o maior retorno possível, agora busco primeiro não perder dinheiro. O Housel explica que preservar capital é mais importante que maximizar retornos, porque perdas grandes podem te tirar do jogo. Passei a diversificar mais, a ter uma reserva de emergência sólida, e a pensar em como meus investimentos se comportariam nos piores cenários, não apenas nos melhores. Talvez a lição mais profunda seja sobre a diferença entre ser rico e viver rico. Ser rico é ter muito dinheiro. Viver rico é ter controle sobre seu tempo e suas escolhas. Conheço pessoas com salários altíssimos que estão presas em empregos que detestam, trabalhando 70 horas por semana. Elas têm dinheiro, mas não têm vida. Hoje minha meta não é ter milhões, mas criar uma vida onde tenha liberdade para escolher como passar meu tempo. Isso mudou completamente minhas decisões de carreira e investimentos. Outra dica prática que implementei foi criar contas mentais para diferentes objetivos. O Housel fala sobre como nossa mente trata dinheiro de formas diferentes, dependendo da sua origem e propósito. Criei fundos separados para emergências, aposentadoria, viagens e outros objetivos. Isso me ajudou a não misturar dinheiros com propósitos diferentes e a resistir à tentação de usar a reserva de emergência para comprar algo que quero, mas não preciso. Essa organização mental fez toda a diferença. Um exemplo real de como isso mudou minha vida. Ano passado, perdi meu emprego durante uma reestruturação da empresa. Antes de ler o livro, isso seria um desastre financeiro e emocional. Mas graças aos princípios que aprendi, tinha uma reserva de emergência para 6 meses e investimentos começando a gerar renda passiva. Em vez de aceitar o primeiro emprego que aparecesse por desespero, pude esperar por uma oportunidade que realmente fazia sentido para minha carreira. Essa tranquilidade não tem preço. Uma estratégia prática que implementei foi o sistema de pagamento automático. Todo mês, assim que recebo meu salário, um valor vai automaticamente para investimentos antes que eu possa gastá-lo. Como Housel diz, pague-se primeiro. Se você gostou e se identificou com alguma parte, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui qual ideia fez mais sentido para você. Te vejo no próximo vídeo.